Boa tarde. O meu grupo vai falar sobre políticas públicas de participação social. Os integrantes do grupo são Beatriz Turazi, Daniela Ribeiro, Lari Baig, Thales Nunes e Vitória Guimarães. Bem, vamos começar esclarecendo a vocês o que é essa política. A Política Nacional de Participação Social é o conjunto de conceitos e diretrizes referentes a instâncias e mecanismos que foram criados para possibilitar o diálogo, a aprendizagem e o compartilhamento de decisões entre o governo federal e a sociedade civil. Essa política está contida na Constituição Brasileira de 1988, que garantiu como direito a participação da sociedade na gestão de políticas e programas promovidos pelo governo federal. No artigo 1º da Constituição está escrito que todo poder emana do povo, que o exerce ou indiretamente por meio de representantes eleitos, como os presidentes, governadores, senadores, vereadores e deputados, ou diretamente. E existem vários instrumentos por onde a população pode participar diretamente, como plebiscitos, referendos, audiências e muitos outros que eu vou citar mais à frente. O Brasil viveu mais de 20 anos, entre 1964 e 1985, sob o regime autoritário militar, onde a participação dos cidadãos na esfera pública era limitada e desencorajada. Na década de 1980, os movimentos da sociedade tinham clareza quanto às limitações do regime democrático e representativo e, portanto, buscavam referências teóricas da chamada democracia participativa, em que há exercício de poder do povo, que tem participação na tomada de decisões políticas. A política pública de participação social segue algumas diretrizes que norteiam a sua concepção, implementação e monitoramento, como o reconhecimento da participação social como direito do cidadão e expressão de sua autonomia, a complementariedade, transversalidade e integração entre mecanismos e instâncias da democracia representativa, participativa e direta, a solidariedade, cooperação e respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social, o direito à informação, transparência e ao controle social nas ações públicas, a valorização da educação para a cidadania ativa e a autonomia, o livre funcionamento e a independência das organizações da sociedade civil. Bem, e qual é a sua importância? A institucionalização da participação social no Brasil representa um avanço na democratização, não somente em relação aos serviços, mas também nas práticas políticas, ampliando o poder de intervenção da população nos rumos da política, impondo maior responsabilidade pública aos governos e à sociedade. Também contribui para a transparência e efetividade das ações do governo, permite incorporar a opinião popular nas ações que o governo desenvolve, na orientação que o governo toma. E também a própria participação educa o indivíduo para exercer a cidadania e impulsiona as pessoas a serem atuantes no processo político. E sabendo tudo isso, como eu posso participar? Como já falado, você já participa indiretamente votando nos seus representantes nas eleições para presidente, governador, vereadores. Mas também você pode participar de forma direta, participando de plebiscitos, referendos, conselhos, audiências e conferências públicas, protestos, movimentos sociais, manifestações via internet ou apoiando organizações não governamentais. Então, tudo isso são formas de exercer a sua cidadania e ser atuante no processo político do seu país. Agora eu vou falar um pouco sobre a operacionalização. A operacionalização no SUS se dispõe através da Lei 8.142 do ano de 1990. Essa lei fala sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências dos recursos financeiros. Essa lei vem para complementar a Lei 8080, onde ela afirmava sobre a participação da comunidade, mas não dizia como que essa comunidade deveria participar do Sistema Único de Saúde. Em relação ao controle social do SUS, ele se dispõe em dois espaços, que seriam as conferências de saúde e o Conselho de Saúde. Lendo o artigo 1 da Lei 8.142, que trata da Lei 8080, essas instâncias colegiadas, elas se apresentam nas três esferas do governo: União, Estado e município, sendo representados pelos nomes Conferência Nacional de Saúde, Conferência Estadual de Saúde, Conferência Municipal de Saúde,
Já os conselhos são Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Agora eu vou falar detalhadamente sobre a Conferência de Saúde. Para que serve uma Conferência de Saúde? Ela avalia a situação de saúde e propõe diretrizes para a formulação de políticas de saúde. Ou seja, essas conferências de saúde podem ocorrer tanto no nível municipal, quanto estadual, quanto da União. O principal intuito é propor uma nova política ou implementar mudanças em políticas já existentes. Além disso, reúne-se a cada 4 anos. As representações são feitas de vários segmentos sociais e a convocação das conferências é feita principalmente pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. Também vale ressaltar que as conferências não foram criadas nessa lei. Uma conferência muito conhecida foi a 8ª Conferência em 1986, onde essa conferência falava sobre a participação da comunidade. Foi a primeira conferência que aconteceu com a participação de usuários. As antigas conferências, elas só tinham a representação de deputados, senadores e autoridades dos setores. Conselho de Saúde. Diferente das conferências de saúde, elas não são feitas em 4 anos. Ela tem um caráter permanente e deliberativo. Para que serve? Ela atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Órgãos colegiados, ou seja, formado com um conjunto de vários representantes. Essas decisões, elas são feitas em assembleias e prevalece um maior número de votação. São compostos principalmente por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Suas decisões serão homologadas pelo chefe de poder legalmente constituído em cada esfera do governo. O controle social no SUS se dá por 3 representações no Conselho Nacional de Saúde. O primeiro seria o CONAS, que seria o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O segundo seria o CONASCENS, que seria o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. E o terceiro seria a representação dos usuários. Essa representação de usuários, ela seria tanto nos conselhos de saúde como nas conferências e será de modo paritário, ou seja, de igual para igual. Aqui eu fiz um esquema sobre a composição do conselhos e conferências de saúde, ou seja, paritária, de igual para igual, no qual 50% são usuários, mais 50% são representantes do governo, prestadores de serviço, mais profissionais de saúde. Desses 50% que não são os usuários, 25% são gestores ou prestadores de serviços no SUS, mais 25% da área de saúde. Além dos conselhos e conferências de saúde abordado anteriormente, os cidadãos podem também recorrer a outros mecanismos para a garantia dos direitos sociais, em especial o direito da saúde, como, por exemplo, com o Ministério Público, com as comissões de seguridade ou de saúde do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, com a Promotoria dos Direitos do Consumidor, mais conhecido como PROCON, com os conselhos profissionais da área de saúde, por denúncias por meio das ouvidorias e dos canais de comunicação, como rádios, jornais, televisões e até mesmo a internet, que também é um forte instrumento para a defesa dos direitos. Como vimos até aqui, podemos observar que a participação comunitária está cada vez crescendo mais na esfera local. Com isso, se criam espaços de discussão e negociação com representantes da sociedade civil,
visando o trabalho de informação para a comunidade sobre as leis e as formas de participação no SUS. Quanto ao Pacto pela Saúde, consolidado em 2006, ele é um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as 3 esferas de gestão, União, Estados e municípios, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade da resposta do Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS. E nele fala que a participação e controle social são contemplados e apresentam as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social. No processo de descentralização e municipalização do SUS, regulamentado pelo Decreto nº 7.508, em 28 de junho de 2011, os conselhos de saúde são fundamentais no processo de planejamento das ações regionais de saúde. Agora eu vou falar sobre as equipes de atenção básica da saúde, a ABS. Ela tem um papel fundamental para a participação social, pois elas estão próximas da população, tendo assim as melhores condições de identificar seus problemas de saúde para poder planejar e priorizar as ações em conjunto. E uma possibilidade de fazer isso é com a criação de conselhos locais de saúde. É falado sobre a possibilidade de trabalho conjunto entre os centros conselhos locais de saúde e a equipe da ABS. Por quê? Porque apesar dos conselhos locais de saúde não possuírem diretriz ou resolução do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta o seu funcionamento, hoje eles são a peça-chave na viabilização da participação da comunidade. E é por meio desses conselhos locais que é possível aproximar os gestores, funcionários, usuários e os conselhos municipais de saúde das reais necessidades das comunidades. Além da melhoria na visibilidade aos anseios dos movimentos sociais locais, e também facilita a elaboração e desenvolvimento conjunto de políticas e ações de saúde levantadas em reuniões e ações de educação popular. Os mecanismos e espaços de controle social da saúde são importantes por serem uma conquista do processo democrático e das políticas de saúde no Brasil, e eles representam a luta histórica pela participação popular em saúde após toda a ditadura militar. Entretanto, ainda existem muitos desafios e dificuldades a serem superados para atingirmos o efetivo controle social no SUS. Para isso, precisamos avançar na garantia dos direitos sociais, já assegurado pela Constituição Federal em 1988, como, por exemplo, na educação, da cidadania e saúde com qualidade. E nesse último slide, eu quis botar uma curiosidade para mostrar para vocês algumas mobilizações sociais que fizeram história no Brasil, como o movimento da reforma sanitária, o movimento Cara Pintada do impeachment do Collor e o movimento Ficha Limpa. Todas elas, como muitas outras, muito importantes para a história do nosso país. Eu vou falar sobre notícias relacionadas ao tema, começando por essa do site Rede Brasil Atual, que diz que no dia 11 de abril de 2019, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto 9.759, que pretendia diminuir de 700 para menos de 50 o número de conselhos previstos pela Política Nacional de Participação Social, PNPS, e pelo Sistema Nacional de Participação Social, SNPS. Esses programas, criados pelo governo Dilma Rousseff em 2014, também são extintos. De acordo com o decreto, além de conselhos, serão encerrados comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns, salas e qualquer outra denominação dada a colegiados que não tenham sido criados por lei específica que detalha suas atribuições e a formação de seus membros, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, por exemplo. Esses órgãos tiveram 60 dias para justificar sua existência. Entre os ameaçados estão organismos fundamentais para a sociedade brasileira, como o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD, Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT, o de Transparência Pública e Combate à Corrupção, a Comissão Nacional de Política Indigenista, CNPI, que causou o adiamento da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, o Conselho Nacional de Segurança Pública, entre muitos outros. Nos conselhos recriados, muitos sofreram uma reestruturação,
E a mudança que mais chama a atenção é a clara redução do número de integrantes da sociedade civil em suas composições, como ocorreu no Conselho Nacional de Combate à Discriminação, tendo seu número reduzido de 15 para 3. 2 meses após a publicação do Decreto 9.759, o STF decidiu por unanimidade conceder uma liminar para limitar o alcance do decreto que extinguia todos os colegiados ligados à administração pública federal, mantendo os colegiados cuja existência conste em lei. Ficou vencido, contudo, por 6 votos a 5, o entendimento que pretendia suspender integralmente o decreto, sendo mantida, portanto, a extinção de todos os colegiados ligados à administração federal que não estejam mencionados em alguma lei. A liminar pela suspensão integral do decreto havia sido pedida pelo PT em uma ação direta de inconstitucionalidade. Para o partido de oposição, além de ser uma medida que atenta contra o princípio democrático da participação popular, a extinção dos conselhos federais somente poderia se dar por meio de lei aprovada no Congresso. Ainda sobre as consequências do Decreto 9.759, com a reestruturação, o nome do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/AIDS e das hepatites virais foi alterado para Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, rebaixando a área do HIV a uma coordenação. Ou seja, o novo departamento agora também se ocupa de outros agravos como hanseníase e tuberculose. Para Antônio Gonçalves, médico e presidente do Andes, a medida significou o enfraquecimento da política brasileira de combate ao HIV. Abre aspas. Inviabiliza o programa e muda a forma de governança, desconsiderando a participação social e a intersetorialidade. O descaso do governo Bolsonaro com a vida, expresso também no enfrentamento da pandemia da Covid-19, tende a aumentar o número de casos e mortes por HIV, que são crescentes e acima de 12 mil mortes ao ano, principalmente de populações mais pauperizadas e estigmatizadas. Então, o foco dessa notícia é a falta de comunicação que a pandemia ocasionou na participação social do país. Eu destaquei aqui uma situação que não só aconteceu no início da pandemia, como aconteceu recentemente com a carta da Pfizer, que não foi respondida durante 2 meses, como foi exposto na última reunião da CPI da pandemia. Então, no início da pandemia, lá em março de 2020, quando o mais necessário era estipular medidas para o controle do coronavírus, aconteceu uma votação de uma medida provisória chamada de MP da Grilagem, que tinha como função anistiar ocupação irregular de terras públicas, ou seja, isentar o crime de grandes proprietários que tinham terras improdutivas e ainda assim ganhavam dinheiro com isso. Nessa mesma época, estava circulando uma carta com pedido de 85 organizações sociais, entre outras figuras públicas que representavam a Frente Parlamentar Mista em defesa da democracia e dos direitos humanos. Essa carta, o grupo requisitava que o Legislativo evitasse projetos que não fossem relacionados à pandemia, justamente para ter um foco maior no combate. A carta foi enviada dia 25 de março e só foi ter alguma resposta dia 6 de junho. Enquanto isso, a MP já tinha sido votada e debatida mais de uma vez. Enfim, a pandemia acabou extinguindo as audiências e reuniões, entre outros espaços que realmente dão voz para a população participar de decisões importantes. Os deputados e servidores agora usam aplicativos de conversa e videoconferência, e desse jeito privilegia só um único grupo, que ficou encarregado por todas as questões sociais do país. A notícia ainda cita uma prática de visitar parlamentares para sugerir projetos a qual grupos como ONGs e movimentos sociais adotam. Mas aí, durante a pandemia, esses grupos não tiveram mais acesso direto com as autoridades, como era antes. Isso fez com que diversas causas sociais fossem ignoradas, porque fica difícil se legitimar via WhatsApp para uma pessoa que você não conhece e que também não sabe o que você representa. Esses encontros virtuais agora têm um teor mais de protocolo, como se fosse realmente uma obrigação e não mais um debate de verdade. Um outro fator que inviabiliza a participação social foi a não abertura das comissões permanentes, que era quando um pequeno grupo representado por uma causa se reunia com parlamentares para discutir um assunto. E agora, para que essas pessoas sejam ouvidas, elas tiveram que colidir seus interesses em prol de um bem maior. Foi o que a gente viu quando foi liberada a renda básica na pandemia.
Ali foram sindicatos junto a empresariados, foram políticos de frentes diferentes que conseguiram ampliar a proposta inicial do governo, que era apenas de R$ 200 emergenciais. O que mudou também foi a aprovação das MPs, que antes passavam por 2 comissões diferentes para chegar a um acordo e agora na pandemia é julgada por apenas um relator, que apresenta o texto dele para o plenário com as modificações que ele acha necessário. Ou seja, essa única pessoa pode colocar ou tirar qualquer coisa da MP sem que a sociedade tenha como interferir nisso. E por fim, a frase do Fernando Pigato, presidente da CNS, que fez um artigo apresentando todos os posicionamentos do Conselho desde o início da pandemia. Ele diz que a participação social é elemento fundamental para a tomada de decisões na esfera pública, já que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um patrimônio brasileiro, fruto de ampla mobilização popular nacional. No último slide tem as referências que a gente usou para fazer o trabalho. E muito obrigada, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar pra gente.